Bom dia. Graça e paz. Amém. Aleluia. Estamos aqui. Eu me alegro no Senhor por a gente poder ainda estar aqui. Eu sei que eu queria, e acho que todo mundo queria que a gente estivesse uma igreja inteira aqui. Hoje era para ser nossa manhã de adoração, mas independente de quantas pessoas estejam aqui, ainda é nossa manhã de adoração. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar, vamos louvar a Deus, pedir para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, em primeiro lugar, pelo dom da vida. Obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor nos proporcionar a oportunidade de estarmos aqui adorando a Ti. Obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor Jesus, na cruz. Obrigado, Deus, pelo Teu amor que o Senhor demonstrou, entregando toda a Sua vida, todo o Seu sangue, todo o Seu corpo, para que nós fôssemos salvos, Deus. Obrigado pelo dom da graça. Obrigado por toda a Sua bondade, misericórdia e amor. Que o Senhor se manifeste nessa manhã, que o Senhor faça a Sua vontade, que o Senhor fale conosco. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou assim,
mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Oh, Deus maravilhoso, Deus. chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória seja dada a ti, Senhor. Aleluia. Bom dia, graça e paz. Amém. Glória a Deus. Nós estamos hoje na sexta-feira. Eu cresci. Eu cresci. Minha mãe dizia assim, né? Desde pequena, assim, então eu cresci ouvindo falar que era sexta-feira da paixão, né? E hoje até a gente pode entender isso mesmo, que verdadeiramente, eu não sei se foi numa sexta, mas se o dia foi exatamente hoje, foi numa sexta, mas não sei se o dia era exatamente o dia de hoje, mas era uma sexta-feira de paixão mesmo, ou podemos dizer de amor, né? Porque foi uma sexta-feira do amor, que Jesus, ele deu a vida dele por amor a nós. Meu Deus do céu. Então, como nós deveríamos nos sentir importante? Eu digo assim que quem teria coragem de dar o seu filho para morrer por alguém pecador?
Então alguém está lá, ai, matou, roubou, estuprou, fez tantas coisas más, e você diz assim, alguém é ingrato, mas aí você diz assim, não, eu vou dar meu filho para morrer por essa pessoa. Só Deus. E a palavra do Senhor diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Ele deu o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário, por amor a nós. Então, é uma sexta-feira de amor, de entrega. E por isso nós estamos aqui nessa manhã, assim, mesmo vivendo o que nós estamos vivendo, um momento tão difícil mundialmente falando, nós estamos aqui para agradecer a Ele, para louvar a Ele. Jesus, nós viemos aqui só para dizer que o Senhor é maravilhoso, para dizer obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou e entregou o Teu Filho por amor a nós. Senhor, eu não era merecedora e nem sou até hoje. Nenhum de nós merecíamos, ó Deus, esse amor do Senhor, mas a Tua graça nos alcançou. E por isso nós estamos aqui nessa manhã de pé, para glorificar o Teu nome, para dizer que só o Senhor é Deus, que não há outro além de Ti, para dizer, Senhor Jesus, o quanto nós Te amamos e somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor continua fazendo por nós, Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado por ter me encontrado um dia, porque a Tua palavra diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Então, obrigado, Jesus, porque eu nem tenho nada para ser escolhido pelo Senhor, mas o Senhor viu algo em mim, mas o Senhor olhou, Senhor Jesus, para as minhas fraquezas, olhou para os meus pecados, e o Senhor entendeu a necessidade que eu tinha do Senhor, e o Senhor me escolheu, Senhor, para transformar as minhas fraquezas em força, vindo do Senhor, Senhor, para perdoar os meus pecados, e para me dar uma vida eterna, junto do Senhor no céu. Obrigado, Deus, muito obrigado. Eu Te amo, eu Te amo, Te amo, Te amo. O Senhor é meu amor maior do que todas as coisas, Pai. É o meu amor por Ti. Obrigado, Jesus. Eu louvo ao Senhor nessa manhã. Aleluia, Jesus. Podíamos só ficar aqui adorando a Ele e agradecendo a Ele por tudo que Ele é e tem feito por mim, tem feito por você. Amém? Eu só quero ler uma palavra breve para o livro de Marcos 15, 21. Na tua casa você pode verificar. Diz assim: Simão leva a cruz de Jesus. E obrigaram. Algumas Bíblias dizem, e constrangeram. Mas que seria mais certo, obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E obrigaram um certo Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, e ele era pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Quando eu vejo essa história, para mim é uma das histórias mais lindas, no momento da crucificação de Jesus, e vem para mim e para você. Naquela época existiam muitos judeus, e os judeus eles eram espalhados por toda a terra, até hoje. Tem judeu no Brasil, tem judeu em todos os lugares do mundo, tem judeus. Mas naquela época eles tinham algumas festas anuais. Eles sempre festejaram, gostavam de festejar. Olha de onde vem a nossa vontade de festejar, né? Tudo nós termina em festa, em alegria, né? em comunhão, porque essa comunhão, o Senhor nos ensinou a ter essa comunhão. Então, por isso está sendo difícil para nós nesse tempo, porque estão tentando tirar de nós aquilo que fazia parte de Jesus. Jesus, ele andava, ele curava, ele restaurava vidas, mas sempre no final ele ia na casa de alguém para comer, para se alegrar, para ter um momento, né, de comunhão. E aqueles judeus eram assim. E uma vez por ano tinha a celebração da Páscoa, como tinha as outras festas, mas exatamente nesse momento da celebração da Páscoa, nós estamos prestes a este momento da Páscoa. E Simão, por que diz Simão o Cirineu? A verdade, Cirineu não era o sobrenome. Simão era de uma cidade chamada Cirene, que ficava para a África, para o lado da África, mas ele era descendente de judeu. Então lá eu fico imaginando o quanto Simão se preparou
para ir na Páscoa em Jerusalém. Então ele deve ter ficado talvez anos, ou um ano trabalhando, juntando dinheiro. A gente sabe disso quando você vai fazer uma viagem e você fica naquela ansiedade, naquela expectativa. Então você vai juntando o dinheiro, você vai preparando a mala. E Simão, ele tinha uma família, porque a palavra do Senhor faz questão de mostrar que Simão tinha uma família. Ele era pai de Alexandre e Rufo. A Bíblia diz. Então ele deixou uma família na África e ele vem até Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Então ele se programou, se preparou de todos os lugares. Dizem que a cidade, ela não comportava tanta gente que vinha. Então os hotéis não davam, era uma data muito especial. Aqueles que chegavam antes encontravam um abrigo, aqueles que não chegavam antes tinham que ir para alguns lugares. É tanto que a Bíblia diz que Simão, ele vinha do campo. Alguns historiadores dizem que como ele não encontrou mais lugar ou casa para ficar, então eles encontraram algumas coisas distantes, no campo. Tinha um ritual, era feito todo um ritual antes da Páscoa. Qual era o ritual? A história conta dos judeus que eles entravam dentro de um templo, seria uma igreja como essa, e todos os homens vinham e se vestiam com uma veste branca, de linho. A veste era inspecionada. Na hora que o homem chegava na porta, tinha alguém que ia inspecionar. Será que está suja? Tem alguma mancha? Está manchado de alguma coisa? Você não pode entrar. Mas eles tinham que chegar lá impecável. Suas vestes tinham que estar brancas, sem mancha nenhuma. Então, o percurso deles até chegar ao templo, para entrar ali dentro, eles tinham que ter muito cuidado. Eu creio que Simão levava dele, como ele estava vindo do campo, eu estou conjecturando. Eu imagino que Simão levava dele dentro de uma sacolinha, porque ele falava, não posso sujar ela no meio do caminho. Eu vim de tão longe, eu vim da África para participar desse ritual. E sabe o que acontecia no ritual? A história diz que existia um altar que era como se fosse de uma pedra. Eles tinham esse altar, era uma pedra, ela era única. Imagine uma pedra grande única, ela não era várias pedras, era uma pedra única. Isso é a história que conta. Em cima dessa pedra tinha, a bacia, e o sacerdote pegava um animal. Esse animal não podia ter mancha, não podia ter defeito, não podia ter doença. Ele tinha que ser o mais perfeito de todos. Ele era perfeito, ele era limpo, ele era puro, ele era perfeito, era escolhido, perfeito para esse ritual. Todos os homens se aglomeravam dentro daquele lugar. Então, imagine homens que vinham de todos os lugares. Então, eram multidões de homens aglomerados, talvez de pé, enquanto o sacerdote subia para fazer o sacrifício, e todos aqueles homens de vestes brancas. Eu viajo. Eu fico imaginando assim, aquele momento, todos aqueles homens, porque eles iam por causa de uma coisa, eles tinham uma esperança. Então, por isso eles iam por causa de uma coisa. Quando o sacerdote cortava a jugular do animal, ele girava ela 7 vezes naquela bacia, e o sangue ia caindo, todo o sangue, então ia caindo naquela bacia, e era necessário que todo aquele sangue daquele animal, ele ia morrendo a cada volta, a cada passo, a cada movimento. Aquele animal ia perdendo a sua vida, porque o sangue era a vida dele. E todos aqueles homens estavam ali, vendo tudo aquilo, porque era o sacrifício que era feito pelo pecado deles, pelo pecado da família deles. Então eles precisavam estar ali, talvez pedindo perdão dos seus pecados, perdão das suas falhas, enquanto todo aquele ritual era feito, enquanto aquele animal estava sendo morto, quando a última gota de sangue acabava de cair. Nos Salmos, eu não vou lembrar agora qual é o Salmos, mas está falando que tem uma planta que se chama isopo. O próprio Davi dizia, lava-me com isopo.
Quando ele dizia, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu já preguei sobre isso, sobre o pecado dele. E ele pedia para que fosse lavado. O hisopo era uma planta que ela era mais ou menos como uma esponja de lavar louça, que você coloca o detergente, e ela absorve. Era exatamente isso o hisopo. Aquele sacerdote pegava aquele hisopo, colocava no sangue e ele começava a espergir. Porque os homens estavam vestidos de vestes brancas, de linho. E para eles acreditavam que se eles, pelo menos uma gota daquele sangue chegasse até eles já saíam dali com perdão. Eles já saíam dali com uma marca, que eles levavam essa marca para casa. Eles guardavam essa veste dentro de uma coisa especial. Era um troféu que eles tinham para mostrar para os filhos, para mostrar, eu fui em Jerusalém, eu participei do sacrifício daquele cordeiro e tem uma marca do sangue sobre a minha veste. Olha que coisa linda. Eu fico imaginando os que ficavam lá atrás. Sabe o que eu imagino? Tinha gente que eu acho que ficava na fila ou em algum lugar para ser os primeiros da frente, para que o sangue espergisse sobre eles. Vocês já viram em algum lugar quando alguém diz, vamos jogar uma prenda, um presente, e aqueles que estão lá atrás falam, nem vai chegar em nós, né? Porque não tem como, ou pula. Eu fico imaginando aqueles homens lá atrás, talvez clamando, Deus, só uma gotinha aqui, Deus, só uma gotinha. Então imagina, se levantavam, outros talvez pulavam na hora que o sacerdote estivesse. Para quê? Para que chegasse uma gota. Aí agora eu vou falar para você de Simão. Simão tinha vindo buscar isso. Simão veio da África, deixou seus filhos Alexandre, Rufo, sua esposa na África, andou talvez por muitos dias, foi para o campo porque não tinha um lugar, com a sua roupa de linho branca guardada, porque ele diz, eu vou participar desse ritual de Páscoa, e eu vou levar para os meus filhos, e eu vou levar uma gota do sangue daquele cordeiro que era o animal que vai ser sacrificado para perdoar nossos pecados. Mas aí acontece algo no meio do caminho. A palavra do Senhor diz que foi quando Jesus estava na via dolorosa, carregando a nossa cruz, porque aquela cruz não era dele. É tanto que a história diz que quando a pessoa ela era julgada para morrer numa cruz, aquela cruz tinha que ser confeccionada do tamanho dela. Então era feita a cruz do tamanho dela. Mas ali não tinha uma cruz para Jesus. Jesus não carregou uma cruz do tamanho dele. A cruz que Jesus levou era de Barrabás, porque era Barrabás que estava preso para ser crucificado naquele dia. Só que o povo, quando diz assim, Jesus ou Barrabás, as pessoas dizem, Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus. Então Jesus ele teve que levar a cruz de Barrabás. Talvez era uma cruz maior, talvez era uma cruz maior, porque Barrabás ele era pecador, Jesus era santo. Jesus levou a minha cruz, a tua cruz, o meu pecado, o teu pecado, foi ele que levou, não era dele. E ele estava indo naquela via dolorosa, e tinha uma multidão. Por que tinha uma multidão? Porque aquela multidão estava esperando o momento do sacrifício, porque era Páscoa. Então a multidão estava esperando, e Jesus está carregando aquela cruz, e nós sabemos que aquele momento, aquela via realmente foi dolorosa para ele. Talvez ele passava, alguns diziam, ladrão, se está carregando a cruz, este homem é ladrão, porque era a morte de cruz. Eram as mortes mais humilhantes que tinham naquela época. Então, as pessoas talvez julgavam ele e diziam, o que ele roubou? O que ele fez? O que aconteceu com ele? Nossa, o castigo dele é grande. Mas o castigo não era dele, é nosso. E o povo estava ali. E Jesus vai andando e vai carregando a cruz. E nós falamos que a cruz não era pesada porque era de madeira. Não, a cruz era pesada. Sabe por quê?
Porque nela estavam os meus pecados e os seus pecados, estavam as minhas enfermidades e as tuas enfermidades, estavam os meus medos e os teus medos. Aquela cruz era pesada por causa do nosso pecado, por causa de nós, não porque era o madeiro que era pesado. Então Jesus carrega aquela cruz pesada e ele vai levando. Chega na metade daquela via dolorosa, ele tinha que levar até o lugar da sua crucificação. Mas quando ele chega na metade daquela via dolorosa, eu não sei se ele tropeçou, não sei se ele cansou, mas sobre ele tinha uma coroa de espinho. Então ele estava ensanguentado, machucado, ele já tinha apanhado. Então imagine como que estava Jesus caminhando naquele lá, e todo mundo talvez se afastava dele, porque não queria que ele se sujasse, ou olhava para ele. A Bíblia diz que ele não tinha nenhuma formosura, e eu acredito que não era esse homem bonito, que às vezes nós vemos pintados nos quadros, loiro, de olho verde, bonito. Não, Jesus estava desfigurado por mim e por você. Ele não tinha formosura. Imagine uma pessoa sofredora. Ele tinha sofrido durante toda aquela noite, durante todo aquele dia, passado por humilhações, por amor a mim, por amor a você. Aí, justamente naquela via dolorosa, Simão, talvez ele venha ansioso, porque ele diz: está quase chegando na hora do ritual, eu preciso chegar até o templo de Jerusalém, porque agora que eu vou vestir a minha veste branca, porque agora que eu vou me juntar aos outros homens, para que eu pegue uma gota do sangue lá do cordeiro, que vai ser oferecido em sacrifício a Deus. Sabe o que acontece? Simão vem. Talvez Simão estava no meio do povo, eu fico imaginando, mas Jesus caiu, e a cruz caiu. Quando o Senhor, Ele me encontrou, talvez foi no momento onde eu nem imaginava que eu seria encontrada por Ele. Quando Jesus te encontrou, talvez foi exatamente no momento que você não imaginava. Era uma via dolorosa. Quantos de nós fomos encontrados num tempo de dor, num tempo no tempo de ansiedade? Talvez Simão estava indo na via dolorosa, mas ele estava indo ansioso para receber uma gota de um animal. Mas quando ele vai passando ali, o soldado romano olha para ele e diz assim: ele obriga, ajuda ele a carregar a cruz, ajuda ele a carregar a cruz. Eu imagino que Simão pudesse ter falado: puxa vida, agora eu vou ter que ajudar um pecador, vou ter que ajudar, né, um homem que roubou, que matou, sei lá qual é o pecado dele, e vou perder a minha cerimônia. Eu vim de tão longe para poder ir à minha cerimônia, mas ele não reclamou. A Bíblia não diz que ele falou alguma coisa, não entra em detalhes, e eu acredito que ele não falou. Sabe por quê? Porque ele foi obrigado pelos soldados romanos, e ele era estrangeiro para eles, ele era da África. Talvez eles por isso fizeram isso, porque para os judeus seria impuro. Talvez eles nem soubessem que ele era um judeu que tinha vindo da África para aquele momento. Mas aí a palavra do Senhor só diz que Simão, o sirineu, foi obrigado a carregar a cruz. Agora eu e você podemos imaginar a cena. Jesus estava caído e a cruz estava sobre os seus ombros. Então Simão, de alguma maneira, com certeza, ele teve que se abaixar para pegar a cruz e colocar na dele. E eu fico imaginando na hora que Simão, ele tem que dar uma olhada para Jesus, porque eu creio que o olhar do mestre, para ele, tipo assim, quando ele vai, talvez com nojo, dizer: puxa, ele vai me sujar, e talvez preocupado, o que os outros vão pensar? Eu vim de lá e alguém vai falar para os meus filhos que eu passei por esse corredor carregando uma cruz, que humilhação. Ele nem imaginava que ele ficaria
na história da humanidade, por um momento tão especial, que ele foi escolhido para ajudar Jesus naquele momento da cruz, para sentir só um pouquinho quão pesada era a cruz que Jesus carregava. E naquele olhar, eu acho que naquele olhar, de tirar a cruz do ombro de Jesus, de passar a cruz para o ombro dele, eu acho que aquele olhar para Simão mudou tanta coisa. Tem um louvor que diz assim: quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Todos nós um dia deparamos com esse olhar, né? Quando Jesus olhou para nós e nos constrangeu de tanto amor. Quando nós olhamos para ele e o olhar de Jesus nos fez entender que nós não conseguíamos mais viver sem ele, sem aquele olhar, sem as mãos dele para nos ajudar. Simão pega a cruz, Simão se coloca de pé, e você pode imaginar, quando Simão pegou aquela cruz, ela estava cheia de sangue. Talvez quando Jesus deve ter encostado nele, ombro no ombro, braço no braço, talvez deve ter caído sobre Simão também sangue que caía da face de Jesus por causa da coroa de espinhos. Então Simão, ele deve ter ficado também molhado de sangue, e ele carrega um pouco aquela cruz, e talvez ele vai passando e os outros vão humilhando, zombando. Ele devolve a cruz para Cristo, para Jesus ser crucificado. Agora eu quero chegar no ponto que eu queria falar. Simão sai da África para ir na igreja, porque ele queria uma gota de sangue de um animal. Só isso ele queria, tão pouco, mas para ele era tanto, para aqueles homens era tanta coisa. Mas no meio desse percurso, no meio desse caminho, ele encontra com o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Ele está indo por causa de um animal, mas ele encontra o Cordeiro de Deus, e aquele Cordeiro de Deus se apresenta para ele, e Simão volta para casa, transformado, perdoado, levando Jesus, não só na veste, não só o sangue que guardava, mas o olhar de Jesus, o encontro com Jesus. Simão levou Jesus para a vida dele, para o coração dele, para a história dele, para a família dele. E é tanto isso que a palavra do Senhor vai falar depois de Alexandre. Vai falar depois que Alexandre foi um dos maiores. Paulo, ele fala de Alexandre como um dos maiores missionários da época, que era o filho de Simão, o Cirineu. Então ele voltou para casa. Eu creio que ele chegou em casa e disse para sua família: minha vida a partir de hoje não será mais a mesma. Eu tive um encontro verdadeiro com o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Então ele salvou a mulher, porque Paulo lá na frente vai mandar saudações para a mulher de Simão, e dizendo que era como a mãe dele, e para Alexandre. Olha que história. Eu e você, talvez um dia nós andávamos desgarrados, nós estávamos acostumados e satisfeitos em comer as migalhas que eram jogadas para nós na mesa. As idolatrias, o pecado, os rituais que fazíamos. Mas um dia Jesus se encontrou conosco. Se encontrou conosco e se apresentou.
como um verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós estamos aqui hoje por causa disso. A dor foi imensa, a tristeza dele, a decepção dele, mas o amor dele superou tudo isso quando ele olhou para mim, quando ele olhou para você, e que sabíamos que nós podíamos ter uma vida transformada pelo amor dele. Como Simão teve a oportunidade de carregar a cruz de Jesus e ser liberto por ela, e levar salvação para dentro da casa dele por causa da cruz de Jesus, por causa do encontro de Jesus. Eu e você fomos libertos por causa do amor de Deus. Então hoje, meu irmão, aquele que quer servir ao Senhor, toma a sua cruz e siga-me, é o que diz a palavra do Senhor. Hoje, para nós, é cruz, não é facilidade, é cruz, é renúncia, é santidade, é dependência de Deus. Então toma a sua cruz e siga-me. Talvez nós ainda estejamos passando por a via dolorosa, carregando a cruz, mas vai chegar o momento de nós trocarmos a cruz pela coroa de vida e a coroa de vitória. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã, vai valer a pena. Só isso eu sei, vai valer a pena. Por um momento Simão foi humilhado. Por um momento talvez ele pensou, por que está acontecendo isso comigo? Tanta gente aqui, e por que obrigaram justamente a mim a carregar a cruz? Por que não chamaram deles? A oportunidade de salvação era para Simão. Então ele recebeu, talvez mesmo sendo obrigado e constrangido, mas depois ele trocou a cruz pela coroa de vida e vitória. E essa manhã, receba a cruz com alegria, viva aos pés da cruz, não largue da cruz, porque essa cruz que vai nos levar até a presença de Jesus. E quando lá chegarmos, aí sim você vai dizer, Senhor, valeu a pena os dias difíceis, valeu a pena as dificuldades, valeu a pena as afrontas, valeu a pena, Senhor, toda via dolorosa, toda dor, porque hoje eu estou diante do Senhor com alegria, recebendo a minha coroa de vida e de vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Bem, aí na tua casa, nós vamos adorar ao Senhor, que vai valer a pena. Você está nessa manhã, eu fico imaginando assim que seria uma manhã, nós crescemos assim, um dia para nós estarmos todos, multidão, familiares à mesa, né? E tá a sua família assim. Deus deu a oportunidade de você estar com a sua família hoje na mesa. Então agradeça ao Senhor, não perca essa oportunidade. Antes de você comer, antes de você celebrar, celebre a Ele, adore a Ele, em nome de Jesus. Compreendo os teus caminhos, Oh, Deus grande. te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Procure o Senhor, Desesperado, desesperadamente procure, busque ao Senhor. Aleluia. Só Jesus é o caminho, é a verdade e a vida para nós. é tudo que eu preciso. Ah, Deus, eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai, eu sei que vai valer a pena,
talvez estavam passando ali pela esquina e ele encontra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Talvez nessa manhã você está ouvindo essa live. Se encontre com Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. te dizer. Quando eu preciso de Ti, Vai valer a pena, vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, ou quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. E esse dia está chegando. E esse dia está mais Eu e próximo você do que nós podemos imaginar. cantaremos em uma só Aleluia. voz: a Ele, a Ele, a Ele. E é esse dia que nós diremos: Senhor, valeu a Valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Eu Aleluia. sei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Pai querido e amado, Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus, nós Te louvamos, ó Deus. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te engrandecemos, Senhor, nesse tempo, mesmo sem entender algumas coisas, Senhor, nós sabemos que temos um Deus que tem cuidado de nós e que tem o controle de todas as coisas nas Suas mãos. Então, Pai, nós descansamos em Ti, nós confiamos em Ti, porque sabemos, ó Deus, que o choro dura uma noite, mas que a alegria ela vem logo pela manhã. Em nome de Jesus, e nós estamos esperando o dia da nossa alegria, o dia, Senhor, do riso que o Senhor trará para a terra, para a nossa vida, Senhor, para aqueles que confiam em Ti, para aqueles que são fiéis ao Senhor. Eu sei, ó Deus, que esse dia vai chegar com dupla honra para nós, vinda do Senhor, Pai. Abençoe cada lar, cada família nessa manhã, em nome de Jesus. E que a graça de Jesus, que o amor de Deus e que a doce comunhão do Espírito Santo seja derramada na tua vida, na tua casa, hoje e para sempre. E todos dizem amém. Glória a Deus.